E aí, professor? Opa, voltar aqui. Beleza? Beleza, Léo? Bom, tá Deu melhor? novo. Então Tô, pronto, graças a mano. Deus, com dor de cabeça hoje, mas tá de boa. Ah, certo. E você, como é que tá? Tá trabalhando de Tranquilo. boa ou tá de quarentena? Como é que tá? Quarentena. Quarentena também? Você trabalha em quê, Léo? Vendedor externo. Ah, tá. Então não tem nem como. É contato direto, né? É contato direto, muita cidade. Certo. Cara, eu já tô enjoado de ficar em casa, Deus me livre. E Pois é. ainda junta as duas criaturinhas que tem aqui em casa, que também estão estressadas. Hoje foi tenso aqui. Ai, ai. Quase tô ficando doido. Esperar um pouquinho aí até umas 7 horas, esse povo aparece. Você chegou a fazer alguma coisa lá de mais dois? Chegou a olhar os slides, tentar refazer aquele exercício? Não, ainda não. Aula agora de meso 2 ou hidráulica? Mais dois, hidráulico segundo horário. Ah, certo. Dá uma olhadinha aqui. Ai, meu pai. Essa hora que cansado hoje. O trem de dar aula online é mais cansativo que dar aula aí mesmo.
Eu dei Demais. aula hoje de manhã, dei aula hoje à tarde, agora tá nessa aula para vocês, tá? Correria. Tudo em casa. Tudo em casa e com as meninas aqui batendo na porta, querendo entrar. Que modelo. Ai, Tem ai. um grupo no Classroom de Meso 2? Tem. Deixa eu te passar o. Passa o código, eu não tenho ele aqui não. Aqui. É, RM. Ou R. RM. Não, R de rato, F de faca, M de Aham. macaco, Ah, A. Vou pegar aqui. A, A, K, 2K. Vou enviar no K, chat. 2. Não der também? Deixa eu abrir o chat. Ver se apareceu no chat aí. Deu certo aqui. Beleza. Quem é que tá aparecendo? Camila? Bem, Camila? O senhor vai dar aula agora de hidráulica? Hidráulica no segundo horário. Não sei quem perguntou, mas hidráulica no segundo horário. Às 8h35. Vocês estão lá no Classroom ou não? Mandei lá no Classroom. Beleza, então, droga em segundo horário, né? Então eu vou Isso. deslogar aqui. Beleza. Até mais tarde. Oi, Ábia. Vou pro segundo horário. Tchau. Beleza. Tchau. Ai, ai. Conseguiu acessar lá, Leandro? Ai. Vamos abrir aqui no exercício. Deu, pessoal. O Dé tá tudo preparando para a live da. Quem que é a live hoje? Da Marília Mendonça. Marília Mendonça? Mendonça, 8 horas. O Dé tá tudo preparando para a live dela. Vou concorrer com a live dela. Qual que vai dar mais pessoas, será, hein? Ai, ai. Ai, vamos lá, né? 7 horas. Vou começar aqui.
Ou vai chegar na metade, vai entender nada, mas tem que seguir a vida. Só responder um aluno aqui no WhatsApp e aí eu já começo. Vamos lá, né? Ninguém vai aparecer mesmo, né? Vamos lá, o show tem que continuar. Ninguém nem me respondeu lá no grupo também. Vamos embora. O show continua. Bora. Vou abrir aqui a aula que a gente estava, projetar ela aqui para você. Agora eu tenho um quadro que pode facilitar um pouquinho as coisas. Avisar o pessoal aqui. Vamos ver o que eles falam aí, se vai aparecer alguém. O povo deve estar tudo trabalhando, né? Essa hora, complicado. Baiana ontem. Vou jogar aqui. Ai. Aqui é muita coisa que eu já comentei na outra aula, então vou passar bastante aqui para ir direto para o exercício, recapitular o exercício aqui. Ó. Perdidinho.
Já foi, deu. Na aula passada, de 2 semanas atrás, aí, eu comecei a comentar sobre questão de recalque. Um recalque devido aos carregamentos verticais. Eu passei a teoria disso daí para você e a gente ainda fez um exercício com base no recalque. Eu vou recapitular algumas coisas da parte teórica para a gente conseguir dar andamento nos outros exercícios e aí conseguir fazer esses outros exercícios que está proposto aqui no slide. E aí vai ficar mais fácil. A aula de hoje vai ser basicamente a resolução desses exercícios. A Adriana acabou de entrar aí, então... Vou pegar aqui na parte mais importante. Beleza, Adriano? Tudo bem? E Pepe, cadê você? Hoje está tenso. Hoje tá fácil, não. Mandei aqui no grupo que ninguém respondeu, não. Não, pô, tá tudo... Pô, tá tudo dormindo. Então, lá no ensaio de adensamento, que é o ensaio que dá para a gente medir o recalque ou a compressão do solo, essa imagem aí que eu projetei para vocês aí é o ensaio de adensamento sendo realizado. Então, aqui, ó, tá o contador laser. Esse local aqui é onde fica o meu solo e aonde vai sofrer o carregamento. Então, aqui, eu coloco o solo ali dentro e esse pistão aqui, ele vai empurrando o solo. E aí, ao empurrar o solo, ele vai colocando as cargas que eu julgo necessárias para o ensaio. Aqui atrás está as cargas. Então, cada uma dessas cargas aqui é referente a um carregamento que eu estou colocando. Então, conforme eu vou aumentando o meu carregamento, eu vou comprimindo cada vez mais a amostra que está aqui dentro. E isso daí vai me dar uma curva, que é a curva de índice de vazios ou de deformação em relação à minha tensão. Tá dando para ouvir bem, Leandro? Tá. Beleza. Então, o povo resolveu aparecer. Então, aqui está a amostra. Em cima eu coloco uma pedra porosa, embaixo eu coloco uma pedra porosa para saturar essa amostra. Quando a gente fala em recalque, em adensamento, ele sempre ocorre com a saída da água. Então, conforme eu vou comprimindo, a água vai saindo de dentro da minha amostra por essa válvulazinha aqui, por esse tubo de drenagem. E conforme a água sai, a minha amostra vai adensando, vai comprimindo. Então, na vida real, lá quando a gente constrói as fundações, acontece o mesmo efeito. Já a fundação ela é apoiada em um tipo de solo. Conforme eu vou construindo em cima dessa fundação, construo lá 1, 2, 3, 4 pavimentos, a carga é aumentada. Conforme a carga aumenta, a minha amostra deforma. E aí pode haver danos patológicos devido a um recalque muito acentuado na minha fundação. E aí é o caso da Torre de Pisa ou outros casos aí que a gente tem, tanto no Brasil quanto no mundo. Nossa, hoje está péssimo. Aí aqui é um exemplo aí do gráfico formado. O gráfico formado aqui ele vai dar para cada tensão aplicada, e o gráfico está na escala 500, 1000, então tem uma tensão de 25, de 50, de 100, de 200, de 400, 10, 25, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 kPa. Então, fui aplicando esse carregamento gradativo. Para cada carregamento que eu apliquei, o meu índice de vazios reduziu, ou seja, eu comprimi a minha amostra e diminuí os vazios que tem dentro dela.
E aí, quando eu faço esse gráfico aqui, eu consigo obter vários parâmetros, como o coeficiente de compressibilidade do solo, que é a derivada do índice de vazios em relação à derivada das minhas tensões verticais aplicadas, em 2 pontos, ou de um ponto até o outro. O coeficiente de variação volumétrica, que é o MV, que é a derivada da deformação vertical em relação às tensões. E o módulo de compressão edométrica, que é o inverso do coeficiente de variação, ou seja, é a derivada das tensões sobre a deformação sofrida. Uma vez aí que a deformação sofrida é o índice de vazios inicial dividido por 1 mais o índice de vazios que eu obtive ali no meu ensaio. Então, eu consigo chegar nesses 3 cálculos aqui, nesses 3 parâmetros. O AV seria ali o E1 menos E2 dividido pela tensão 2 menos a tensão 1. Deformação 1 menos deformação 2 dividido pela tensão 2 menos a tensão 1. Tensão 2 menos a tensão 1 dividido pela deformação 1 menos a deformação 2. Então, essas fórmulas aqui a gente vai utilizar no exercício que a gente vai fazer na aula de hoje. Baseado no gráfico aqui. A gente consegue retirar todos esses parâmetros no gráfico de adensamento. E aqui são relações do MV com o AV, ou seja, do coeficiente de variação volumétrica com o coeficiente de compressão, ou do módulo de compressão oedométrica com o meu coeficiente de variação volumétrica. Dá para fazer essas 2 relações aqui também. Outra coisa que eu comentei, o mouse ele deu ruim aqui. Por aqui. Vou passar algumas coisas, só focar no que eu comentei com vocês. Parte do recalque, que a gente calcula. Recalque é essa fórmulazinha que está circulada aqui em amarelo, que vai ser a altura do meu corpo de prova, ou a minha altura que pode ser recalcada, em relação aos índices de vazios, inicial e final. Então, é 1 menos E2 dividido por 1 mais E1. Isso daqui vai me dar o recalque sofrido por aquele solo. E a deformação sofrida é o recalque dividido pela altura do meu corpo de prova, pela altura da camada de solo que eu estou verificando. Então, conforme eu vou aplicando as cargas, vai acontecer isso daqui. Ó. Eu tenho uma curva formada que ela é dividida em 3 etapas. A etapa de carregamento inicial, aonde ele não vai recalcar tanto, ou seja, a variação do índice de vazios vai ser bem menor. E com isso, eu não tenho uma curva muito deitada, muito prolongada para baixo. Essa parte inicial aqui, ela é a parte que eu chamo de recompressão. Porque o meu solo ele não está sofrendo uma compressão tão grande igual a que ele sofreu anteriormente. E a partir desse ponto aqui, onde está a parte amarela do gráfico, aí já seria a parte de compressão virgem, ou a reta virgem da minha curva. Ou seja, acima dessa tensão, que aqui, se a gente prolongar aqui, vai dar uma tensão próxima de uns 80 kPa, acima de 80 kPa, aquele solo daquela região que eu estou levando em consideração nunca sofreu um carregamento. Então, ele vai reduzir o índice de vazios muito mais acentuado do que ele reduziu anteriormente. E eu faço essa redução até chegar numa redução de interesse, ou uma redução que eu vou aplicar no campo, ou uma redução que é o dobro da minha tensão admissível do solo. Então, eu aplico isso aí até uma tensão que eu quero verificar. Quando eu chego nessa tensão, eu vou e descarrego as cargas que foram aplicadas. Então, eu vou retirando as cargas e aí o meu solo ele tende a voltar um pouco o índice de vazios, ou seja, ele tende a expandir um pouco, porque agora eu estou aliviando a tensão que foi aplicada sobre ele. E aqui é uma outra reta de recompressão. Então, o meu gráfico é esse daqui. O gráfico que eu vou analisar sempre é esse gráfico aqui. Dentro dele,
eu consigo retirar aqueles 3 parâmetros que eu comentei, o coeficiente de compressão, de recompressão, o coeficiente de deformação. E, além disso, eu consigo calcular o recalque e achar a tensão de pré-adensamento. A tensão de pré-adensamento, ela vai acontecer sempre aqui nesse ponto de início da queda da minha curva. Só que tem 2 formas de eu achar essa tensão de pré-adensamento. Então, eu vou achar ela. Tem 2 métodos, na verdade. Vou passar aqui. Eu vou achar ela pelo método de Casagrande, que é o seguinte, método aí que eu acho um pouco mais complexo de explicar. Mas aqui tem um passo a passo. Tá de cá. Primeiro, eu traço uma horizontal e uma tangente no ponto de maior curvatura. Eu tenho aqui, na minha curva, o ponto onde ele vai começar a cair bruscamente, o ponto de maior curvatura dele, vai ser próximo daqui. Eu traço aqui uma horizontal e uma tangente. Eu vou traçar esses 2 pontos, uma horizontal e uma tangente no ponto de maior curvatura. Em relação a essas 2 linhas que eu tracei, eu vou traçar uma bissetriz com um ângulo formado entre elas. Ou seja, aqui ela vai me dar um ângulo, eu traço uma bissetriz com esse ângulo. Vou traçar aqui um ponto intermediário entre essas 2 curvas que eu fiz. Entre essas 2 retas, desculpa. Nessa reta vermelha que eu acabei de fazer, eu vou prolongar a reta virgem. Vou pegar aqui esse dado aqui e vou prolongar ele. O ponto aonde encostar com essa reta vermelha vai ser mais ou menos aqui onde está apontando aí. Esse ponto, eu vou fazer um prolongamento até o meu eixo X. Então, é simples. Esse ponto aqui que eu prolonguei é a minha tensão de pré-adensamento. Então, é só seguir esses 4 passos. Repetindo aí. Primeiro, eu pego o ponto de maior curva. Nele, eu traço uma horizontal e uma tangente à minha curva. Entre esses 2 pontos, eu pego o ponto que está no meio, um ponto intermediário. E aí eu pego uma reta prolongando da minha curva, da minha reta virgem. Então, vou prolongar aqui essa reta pontilhada. Onde encostar é a minha tensão de pré-adensamento. Então, o método de Casagrande é esse daí. O outro método que a gente tem para achar a tensão de pré-adensamento, que vai dar ali próximo dos mesmos valores, é o método de Pacheco e Silva. Vocês vão ver aqui que vai dar a mesma coisa. Vou até pegar aqui o valor próximo dele aqui, para a gente verificar. Aqui deu 100, 200, 300, 420 mais ou menos, a minha tensão de pré-adensamento aqui. Deu entre 400 e 500. Vamos lá, para o método Pacheco e Silva, como que eu faço? Tem ali a mesma curva, só que agora eu vou traçar uma horizontal em relação ao índice de vazios inicial, o meu E0, na condição natural em que está o solo. Esse E0 ele tende a ser um pouquinho maior do que o ponto onde eu iniciei a minha tensão. Então, supondo ali que o E0 é essa linha aí. Então, é dado esse valor. Eu traço um horizontal em relação a ele. Eu venho agora com a reta virgem e prolongo essa linha. Vamos ver aqui, prolongo a linha da reta virgem. Aonde encostar esse valor, que foi mais ou menos aqui, eu vou descer uma horizontal, uma vertical, até chegar na curva de compressibilidade. Onde encostou ali, eu desço uma horizontal. Encostou na curva, eu faço uma horizontal em relação a ela. Encostou na minha reta virgem, eu desço e acho a minha tensão de pré-adensamento. Então, é
Eu acho esse método mais simples, mas os dois, de certa forma, são simples. Então, esse método aí, repetindo. Pego lá, índice de vazios inicial, prolongo o eixo da minha reta virgem. Onde encostar, eu desço uma vertical até ela chegar no meu gráfico, rebato um horizontal até chegar na reta virgem de novo, e aonde está esse valor eu desço até o meu eixo X. E aí, essa é a minha tensão de pré-adensamento. Vocês observarem aí, é o mesmo valor. Você vai aqui 100, 200, 300, 420 aproximadamente. O valor acaba sendo o mesmo. Não vai alterar aí a metodologia a ser utilizada. Então, na prova de vocês aí pode ter as duas metodologias. É importante vocês saberem as duas metodologias e fazer uma e conferir com a outra para verificar se está correto a questão de vocês. Beleza. E aí a gente calculou também o coeficiente de compressão e de recompressão. Aí aqui eu tenho que voltar lá naquele outro gráficozinho só para mostrar para vocês o seguinte, o que é a compressão e a recompressão. Aqui, ó. Pegar só essa primeira parte. O eixo de compressão é o eixo virgem. Ali ele está sendo comprimido muito mais do que ele já foi comprimido anteriormente. E o eixo de recompressão é esse eixo aqui abaixo da minha tensão de pré-adensamento. Então eu tenho esses dois parâmetros aí, recompressão e a compressão. Como que eu calculo esses parâmetros? O índice de compressão, que é baseado na reta virgem, eu pego esses valores aqui em amarelo. Posso pegar o ponto inicial e o ponto final. Eu posso pegar dois pontos no meio dele. Isso aí não vai interferir no meu cálculo, porque vai dar valores muito próximos. Vamos supondo aqui, vou pegar o ponto, esses dois pontos do meio aqui. Peguei aqui esse ponto onde eu estou com o laser aqui de vermelho. Ele tem um índice de vazios próximo de 2,5 aproximadamente. Se prolongar aqui vai dar próximo de 2,5. Então esse aqui seria o meu E1 da fórmula que está aqui do lado esquerdo. E aqui eu pego o ponto de baixo. O índice de vazios aqui, se eu prolongar, vai dar 2,1 aproximadamente. Esse seria o meu E2. E aqui eu rebato para o eixo X. Então o meu E1... ele tem uma tensão aqui que vai dar em torno de uns 120 kPa aproximadamente. E o meu E2, eu tenho uma tensão que vai dar uns 220, 240. 210, 220. 10, por aí. Então, eu tenho E1, E2, tensão 2 e tensão 1. E eu só substituo na fórmula os valores. Então, a minha compressão, eu pego qualquer ponto dessa reta virgem e faço isso daí. A recompressão, eu faço a mesma coisa, só que nessa reta de cima aqui, ó. Eu poderia pegar aqui a minha tensão inicial, que tem 3,1 aproximadamente, e a tensão final aqui, que tem um 2,9, 2,8. A tensão aplicada no ponto 1 e a tensão aplicada no ponto final. E faço a mesma coisa. O que vai mudar é só o local aonde eu vou pegar esses valores, tanto para compressão quanto para recompressão. Que é o que está lá no slide lá da frente. Vamos voltando lá. Compressão. Aí, o que eu pego como base? A minha tensão de pré-adensamento, para ficar até mais fácil, mais simples da gente fazer o exercício. Então, eu acho a tensão de pré-adensamento lá, por um dos dois métodos que eu acabei de falar, e esse valor aqui vai ser o ponto onde vai dividir o eixo de compressão e o eixo de recompressão. Então, antes dele eu tenho a recompressão, após dele eu tenho a compressão. Então, eu pego lá uma tensão em algum ponto qualquer, tensão inicial, pode ser aqui no ponto A, e a tensão no ponto P. Pegando o índice de vazios dos dois, a tensão dos dois, eu tenho a minha recompressão. Então, seria EI, minha tensão inicial, menos a minha tensão de pré-adensamento, dividido pelo log das tensões inversas. Tensão de pré-adensamento menos minha tensão inicial. E faço a mesma coisa aqui na tensão final.
Só que agora eu pego a minha tensão de pré-adensamento primeiro. A minha compressão é a minha tensão de pré-adensamento menos minha tensão final, dividido pelo log do inverso. De tensão final menos a minha tensão de pré-adensamento. Então, é mais ou menos isso daí. Acho esses dois termos, coeficiente de compressão e o coeficiente de recompressão. E aí eu venho e substituo nessa fórmula de baixo aqui, ó. Essa última fórmula que está apresentada aqui, eu vou substituir o CR, que eu calculei, o CC, que eu calculei, e os valores. Tensão inicial, tensão de pré-adensamento, tensão final, a altura da minha camada de solo que vai recalcar e o índice de vazios inicial. Então, eu acho os valores e apenas substituo ele na fórmula para verificar o recalque final que minha camada vai ter. E aí, a gente fez esse exercício aqui na aula passada. O que foi esse exercício? Ele deu que um aterro vai ser construído e vai gerar uma tensão de 40 kPa. Ele me deu a tensão de pré-adensamento, falou que ela é 18 kPa superior à tensão efetiva em qualquer ponto, e já me deu o valor, o CC e o CR, coeficiente de compressão 1,8, coeficiente de recompressão 0,3. Aí o que aconteceu nesse exercício? A camada que sempre vai sofrer recalque é a camada de argila. Independente do perfil de solo que eu tenho, eu sempre vou olhar a camada de argila para recalcar. A camada de argila que eu tenho é essa daqui, que vai da cota -4 até a cota -13. Então, tenho 9 metros de solo argiloso para recalcar. E ele me deu o índice de vazios desse local e os pesos específicos dos solos. Esse peso específico serve para a gente calcular a tensão que está sendo gerada. E aí, tensão, a gente tem que relembrar a matéria lá do semestre passado, que é a profundidade vezes o peso específico. Então, eu pego aqui a tensão da areia até 4 metros, tem 4 vezes 18, menos a poropressão, que é 1,5 menos 4, que dá 2,5 vezes 10. E a gente fez essa conta. Mais até o centro da minha camada de argila. Por que até o centro? Vou pegar agora a caneta. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui. Quando eu comprimo o solo, a água vai sair desse solo para um local. Então, nesse caso aqui, eu pego o ponto médio, ou seja, vou pegar aqui no meio dessa camada, porque a água que eu tenho aqui em toda a minha camada, ela vai sair para cima, ou seja, ela vai vir para essa camada de areia de cima, e ela vai sair para baixo. Já vai vir para essa camada de areia aqui embaixo também. Então, por isso que eu pego o ponto médio dessa camada para verificar o meu recalque. Então, todas as tensões que eu vou verificar seriam as tensões aqui no ponto do meio dessa camada. Eu peguei aqui a tensão calculada aqui, calculei a tensão até essa profundidade. Tensão efetiva, sempre o sigma linha. Calculei essa tensão e adicionei 18 kPa para a tensão de pré-adensamento e adicionei 40 kPa para a minha tensão final. Então, eu tenho a tensão inicial, que é simplesmente o cálculo disso, a tensão de pré-adensamento, que é esse cálculo mais 18, e a tensão final, que é esse mesmo cálculo mais 40. E aí, com esses valores, eu substituí nessa fórmula de recalque aqui. Então, era só calcular as tensões, aí eu teria a tensão inicial, a tensão de pré-adensamento, somando a inicial mais 18, e a tensão final, somando a inicial mais 40. O CC foi dado, o CR foi dado. A camada de argila, o HI, é toda a camada que vai sofrer o recalque, ou seja, de 4 a 13 metros, que daria os 9 metros de comprimento, de profundidade. E o índice de vazios inicial foi dado no exercício, que era o 2,4. Eu peguei isso daí, só substituí os valores na fórmula e obtive aqui um recalque de 54 milímetros, ou 54 centímetros.
o 0,54 metros. Então, o exercício que a gente fez foi esse daí. Eu deixei para vocês fazerem ele, refazer ele para me entregar. Então, depois você faz ele aí para me enviar ele. Envia lá no Classroom, que você entrou lá agora. Está lá aberto a parte de atividades. Depois você refaz esse exemplo aqui e envia lá. Essa aula aqui já está lá no Classroom, já está no Dropbox também. É só pegar e refazer. Está feito, né? Mas é só refazer. E eu pedi também para fazer o mesmo cálculo, só que agora dividindo em 3 partes. O que foi essas 3 partes? Aqui no ponto A, o ponto B e o ponto C. Ou seja, eu calculo o recalque que vai ter essa camada aqui de 4 a 7 metros, calculo o recalque que vai ter a camada de 7 a 10 e calculo o recalque que vai ter a camada de 10 a 3. Então, cada uma das camadas aqui tem 3 metros de profundidade. Então, na fórmula, esse HI aqui ó, seria igual a 3 metros. E os valores que iriam alterar seriam os valores da minha tensão. Uma vez aí que até o ponto A, eu vou calcular a tensão aqui até a metade dessa camada, que dá 4, 7, vai dar 5,5 metros. Até o ponto B, eu calculo até a profundidade, que vai dar 9,5 metros. E até a metade do ponto C, que vai dar 11,5 metros. E aí o que vai alterar é as tensões. Tensão inicial... Tem que pegar pela metade, não pode pegar ali no ponto 4 até o 7, do 7 ao 10, do 10 ao 13, não. Não, para calcular a tensão, não. Para Sim. calcular a tensão, eu sempre pego no meio da camada. Uhum. Entendeu? Aí você vai calcular a tensão nesses 3 pontos aí, nessas 3 situações. Aí aqui no exercício está a resposta já. Então você calcula lá e verifica se a tensão foi essa, tensão de pré-adensamento, tensão inicial. Primeiro você vai calcular a inicial, né? Vai pegar isso. Você tem que achar esses 3 valores aqui, tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C. Aí é esse valor mais 18, minha tensão de pré-adensamento. Esse valor mais 40, a minha tensão final. Tensão final. E aí, só substituir na fórmula. Substituir todos os valores na fórmula, você vai achar esses 3 recalques aqui. E aí, o que é o ponto-chave aí? Verificar o somatório. Se eu somar, se eu dividir aquela camada de 9 metros em 3 camadas de 3 metros de profundidade, eu vou ter esses recalques para cada uma delas. E aí, se eu somar esses 3 recalques, o valor vai dar muito próximo do valor se eu pegar o ponto médio. Aqui eu não sei nem se esses valores estão corretos. Deixa eu pegar 24, 36, 31. Tá? Acho que está. 24 mais ponto 18 mais ponto 13. Sim. Não, esse valor aqui está até errado. Esse valor aqui é 0,555. O valor de cima que está errado. Vou apagar aqui. Esse aqui foi o que a gente fez no exercício passado. Aqui, 0,543. E aí, se eu somar esses 3, ponto 24,6 mais ponto 18 mais ponto 305, vai me dar 5,61. Não está certo os valores. Então, a diferença aqui deu menor do que 2 centímetros. Então, o ponto-chave é verificar isso daí. Mesmo se eu dividir as camadas, a diferença não vai ser grande. Então, o ideal é eu sempre pegar a camada média e fazer o valor total aí, porque a diferença vai ser bem irrisória em relação ao recalque total. Dá uma diferença aí de menos de 1%. 561,543. Dá a diferença de 3% em relação ao primeiro e ao segundo valor. E aí entra um outro exemplo aí que eu queria fazer com vocês na aula de hoje. E é esse exemplo aqui que não está no slide que eu dei para vocês da aula passada, mas está aqui nesse slide agora. Eu vou postar esse slide aqui lá depois de novo. Nesse caso aqui, aí já entra todos os cálculos que eu acabei de comentar lá, de análise do gráfico. A gente vai fazer ele aí analisando o gráfico de adensamento.
Então, o que ele falou aqui? Uma amostra foi retirada em 8 metros de profundidade. A tensão... Nossa, eu escrevi tudo errado. Espaçamento, mas beleza. A tensão nessa profundidade foi de 40 kPa, então ele já me deu a tensão inicial sofrida. Moldou-se um corpo de prova e fez o ensaio de adensamento. Ok. Me deu a altura da camada e aqui me deu os dados do ensaio. Com esses dados aqui, isso aqui é os dados de compressão. Ficou 10 kPa, a amostra que estava com 38 centímetros foi para 37,7. Ficou 14, ela foi descendo. Quando ele chegou lá na máxima tensão, que foi 1.280, a amostra já tinha descido aqui 3 centímetros e pouquinho. A amostra que já tinha descido quase 3,3 centímetros de 38. 3,3 milímetros de 3 centímetros que ela tinha. Então, com esses dados aqui da curva, ou com esses dados de tensão e altura, eu consigo fazer um gráfico. Esse é um gráfico próximo desse daqui. Só que o ideal não é eu fazer um gráfico com altura. O ideal é eu fazer um gráfico com índice de vazios. Então, aqui nesse exercício, eu não vou calcular isso aqui porque não é interessante aí para a aula de hoje. É por causa do andamento dela. Mas ele deu volume, deu massa, deu umidade, deu peso específico dos solos. Com esses parâmetros aqui, que são os índices físicos, inclusive até essa aula que está aqui no quadro, que eu dei hoje para uma outra turma, índices físicos, a gente consegue achar o valor do E, que é o índice de vazios. Nossa, está horrível hoje. Então, com esses dados aqui, eu acho o valor do índice de vazios para cada uma delas. E aí eu vou ter esse gráfico aqui, ó, quando eu fizer essa conversão. Tensão, índice de vazios, tensão, índice de vazios, tensão, índice de vazios. E aí sim, com esses dados aqui do gráfico, eu vou montar aquela curva. Eu vou desenhar o meu gráfico. Eu desenho o gráfico com esses dados aqui. Quando eu desenhar o gráfico, eu vou ter esse gráfico aqui. Os dois gráficos são iguais. A diferença entre eles é que aqui, esse gráfico da esquerda, ele está em escala normal. Aqui. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Que não é o ideal. E quando eu coloco o gráfico em escala real, a minha curva aqui, ó, os primeiros pontinhos que estão aqui em cima, eles vão ficar muito juntos, porque as tensões são próximas. Então, o ideal é eu sempre colocar ele em escala logarítmica, o que foi feito aqui no gráfico da direita. Aí sim, quando eu coloco ele em escala logarítmica, os meus pontos aqui vão ficar mais espaçados. Aqui. Os pontos iniciais vão ter um espaço maior. E aí, quando eu tenho esses pontos iniciais no espaço maior, fica mais fácil de eu achar a tensão de pré-adensamento por um daqueles 2 metros. Então, construir a minha curva. Eu tenho essa curva aqui de adensamento. Aí a gente vai fazer as análises em cima dela. Que análise? Ele pediu aqui no exercício calcular, primeiro, a tensão de pré-adensamento. A primeira coisa que ele quer que eu calcule é a tensão de pré-adensamento. O método eu vou fazer os dois, tanto Pacheco-Silva quanto Casagrande. Depois disso, calcular a razão de sobreadensamento. Aqui eu volto e explico lá. Calcular o índice de compressão, o índice de recompressão. Deixa eu pegar 2 pontos ali antes da tensão de pré-adensamento, 2 pontos depois da tensão de pré-adensamento e calcular. E aí depois ele pede para calcular o coeficiente de compressibilidade, o coeficiente de variação volumétrica e o módulo de compressão oedométrica. Basicamente isso daí que o exercício pede. Então vamos lá. Tem o gráfico. Eu coloquei o gráfico aqui maior. Isso aqui não dá nem para usar o quadro ali. É mais fácil eu ir fazendo aqui os desenhos. Então nesse gráfico, deixa eu só ocultar isso daqui. Um segundo, vou só ver se eu sumo com a barra que está aparecendo aqui. Ctrl Alt Shift H.
Ok. Então, nesse gráfico aqui, primeira coisa, calcular a minha tensão de pré-adensamento. Tensão de pré-adensamento. O método que eu vou utilizar pode ser qualquer um dos dois. Utilizando o método do Casa Grande primeiro. É aquele método que eu vou. Primeiro passo. Eu até inverti aqui. Coloquei errado aqui, mas... Eu traço. Vou fazer aqui com o marca-texto e depois o mouse vai vir lá. Eu pego o ponto aqui de maior curvatura, onde a minha curvatura vai começar. Seria mais ou menos aqui, onde eu acabei de marcar de amarelo. Nesse ponto, eu traço uma horizontal e traço uma tangente à curva. Vou fazer mais ou menos isso daí. E entre as duas, eu vou traçar uma bissetriz. Uma linha aí que vai passar entre esses dois gráficos, dividindo ele de forma igual aí dos dois pontos. E aí eu pego aonde a minha curva começa a descer aqui bruscamente e puxo uma reta passando por ela. Aonde encostar com essa linha do centro aqui é a minha tensão de pré-adensamento. Basicamente isso daí. Agora eu vou apagar aqui o... Eu fiz aqui só para mostrar com os dados. Vamos lá. Primeiro, aqui ele já passou a linha do eixo na reta virgem. Aí eu venho aqui no ponto de maior curvatura, ou seja, onde ela vai começar a curvatura, que seria aqui próximo dessa minha tensão aqui. Eu pego e traço as duas, a horizontal e a tangente. Entre a horizontal e a tangente, eu vou traçar uma terceira linha aqui, que é a bissetriz, ou seja, a linha que vai passar entre as duas aqui, dividindo elas de forma igual. O ponto onde encontrou, seria esse ponto aqui, ó. Vou pegar o laser de novo, pegar o marcador. Esse ponto aqui de encontro das duas, ó, é a minha tensão de pré-adensamento. Então, onde ele encostou, eu simplesmente desço e acho o valor que está aqui no meu eixo X. Se eu pegar aqui, vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 62 aproximadamente. Então, nesse primeiro, utilizando essa metodologia, minha tensão de pré-adensamento seria aproximadamente 62 kPa. Utilizando a outra metodologia, esse valor também tem que dar praticamente o mesmo, dali próximo de 62. Qual que é a outra metodologia? Eu pego o índice de vazios inicial, dado pelo exercício, e traço uma horizontal em relação a ele. Tracei essa linha horizontal. Pego aqui o eixo da reta virgem, prolongo ele até aqui em cima. Prolonguei, encostei aqui nesse ponto. Eu vou descer até chegar na minha curva e vou prolongar ele horizontalmente até chegar na reta virgem de novo. Vou fazer um triângulo aqui. Eu desço e faço horizontal. Onde encostou, eu rebato. Então, se eu pegar, vai que 10, 20, 30, 40, 50, 62. Então, minha tensão de pré-adensamento é 62 kPa. Aí ele pediu depois a razão de sobreadensamento. Para achar a tensão de pré-adensamento, eu faço isso. Minha razão de sobreadensamento, aí já é um pouquinho diferente. Eu vou pegar esse valor da minha tensão de pré-adensamento dividido pela minha tensão inicial, pela minha tensão aplicada. No caso, eu vou até voltar aqui para ver a tensão aplicada, qual foi. Tensão de 40 kPa. Então, eu vou pegar a minha tensão de pré-adensamento, que eu achei lá, igual a 62, dividida pela minha tensão, que vai ser calculada nesse local. Vou pegar 62 dividido por 40. Eu vou ter uma razão de sobreadensamento igual a 1,55, 1,5 aproximadamente. Se vocês voltarem lá no slide, lá atrás, ele explica isso daí também, parte da razão de sobreadensamento. A razão de sobreadensamento é a minha tensão de pré-adensamento dividida pela tensão aplicada.
Aí eu sei se meu solo está pré-adensado, se ele é um solo normalmente adensado ou se ele é um solo subadensado. Quando a minha tensão de pré-adensamento ela é maior do que a minha tensão inicial, eu tenho um solo pré-adensado, que é o caso desse nosso exercício. A tensão de pré-adensamento ele deu 62, enquanto a minha tensão aplicada era 40. Então, esse solo ele é pré-adensado. Por isso que, inicialmente, ele teve uma reta ali paralela e depois ele começou a cair bruscamente. Quando esse valor aqui ele é menor, quando minha tensão de pré-adensamento ela for menor do que a minha tensão aplicada, o meu gráfico ele não vai começar paralelo, assim, já vai começar caindo. Já vai ser um gráfico que já vai começar já caindo diretamente. Aí eu tenho um solo subadensado, solo que nunca sofreu um adensamento daquela magnitude. Então aí eu já calculei a letra A e a letra B que o exercício pediu. Tensão de pré-adensamento 62, razão de sobreadensamento 1,5, que é 62 dividido por 40. Aí ele pediu o coeficiente de compressão e o coeficiente de recompressão. Vou voltar aqui no gráfico. A fórmula aqui do coeficiente de compressão. Tensão de pré-adensamento menos tensão final, dividido pelo log dessas duas tensões. Tensões final menos a minha tensão de pré-adensamento. Ou seja, aqui é o inverso. Então eu pego aqui. O que eu posso pegar aqui na minha... Eu vou traçar uma reta. Primeiro, porque pode acontecer isso aqui, ó. Em alguns pontos eles podem sair da reta. Então não é ideal eu pegar os valores que estão fora da reta. Eu sei que minha tensão de pré-adensamento deu 62. Deu um valor aqui próximo aqui de 62. Quando eu estou falando em compressão, são qualquer valores que estão em cima dessa minha reta. Então eu posso pegar aqui valores que eu já tenho conhecimento. Posso pegar aqui esse valor aqui, ó, vou até riscar com um ponteiro. Vou pegar esse valor aqui e esse outro valor aqui. Pega esses dois valores. Desse pontinho e desse. Que está na parte da compressão. E aí só substituo na fórmula. Eu pego lá. O índice de vazios nesse ponto aqui, exato, vai dar 3,18 aproximadamente. Aqui, 3,18. No ponto final, o índice de vazios aqui nesse ponto aqui que eu marquei vai dar 2,4. 2,41, só para pegar um valor mais fácil. 2,41. E aí as tensões? Qual que é a tensão aplicada aqui? Está em cima desse ponto. O ponto aqui está 2 para trás, então é a tensão de 80. Aqui eu vou ter uma tensão de 80 para esse primeiro, 80 kPa. E para esse outro ponto aqui eu vou ter 100, 240, eu acho, no exercício. 220, 320? Não, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Aqui vai me dar 280 aproximadamente. Então tem 80 e 280. E aí substituo aqui nessa forma. Aí seria ali tensão inicial 3,18 menos a minha tensão final 2,41. Então, em cima aqui eu tenho 0,77. Pegando aqui essa parte de cima aqui da minha equação. Esse valor aqui dividido pelo log da minha tensão final, que é 280, menos log da minha tensão inicial, que é 80. Vou pegar esse valor aqui, vai dar 0,55 aproximadamente, 54. 0,54. Então, 0,77 dividido por 0,54 vai me dar um coeficiente de compressão de 1,41.
Esse aqui seria o meu coeficiente de compressão. Eu faço a mesma coisa para o meu coeficiente de recompressão da curva. Pegando aqui o coeficiente de recompressão, a diferença é agora que eu vou estar na parte inicial aqui do meu gráfico. Vou estar na minha tensão antes da tensão de pré-adensamento. Nessa parte inicial, eu tenho o seguinte. Vou pegar valores que eu conheço aqui também. Vou pegar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Dois valores que eu conheço. O índice de vazios nesse ponto e o índice de vazios nesse ponto. Vou voltar lá no exercício para pegar o valor correto aqui. Esse aqui é um valor de 14 e aqui é um valor de 40. Vou voltar aqui no 14 e no 40. 14. Eu tenho 3,335. E em 40 eu tenho 3,306. Eu pego esses dois pontos, 40 e 14. Vem aqui no gráfico, 40 e 14. Eu pego aqui, EI, minha tensão inicial, vai ser 3,356. E a minha tensão final, ou a minha tensão de pré-adensamento, seria 3,306. Esse valor menos 3,306. Então, um menos o outro aqui, eu vou ter, em cima aqui da minha equação, 0,05. Aqui em cima eu tenho 0,05. Esse valor dividido pelo log de 40 menos o log de 10. Log de 40 menos log de 10, eu vou ter aqui embaixo 0,602. 0,602. Eu pego 0,05 dividido por esse valor, eu vou ter um CR de 0,083. Tenho CR. Aqui no gráfico anterior, eu tenho CC. Deu 1,41. CC 1,41. Eu tenho a minha tensão de pré-adensamento, que é igual a 62, né, que foi o valor que a gente achou aqui, 62. Sigma linha P. E tenho a tensão inicial aplicada, que foi de 40 kPa. Se ele me der uma tensão final, no caso deu, aqui no exercício, falou que há um acréscimo de tensão de 80 kPa, ou seja, minha tensão final, ela vai ser o 40 que eu tenho anteriormente, mais esse acréscimo de 80. Eu tenho uma tensão final de 120 kPa. Então, com isso daí, eu já consigo calcular o recalque. Vou até pular aqui e calcular o recalque dessa camada. Então, para esse solo, dados somente os exemplos ali, dados somente os dados, eu consigo já calcular o recalque, porque eu já tirei o valor, o CR, eu já tirei a altura dessa camada. Ele falou que a altura do terreno é 16 metros, gerando um acréscimo de tensão de 80 kPa. Então, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 62, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 40. Ou 62.
Aqui é a altura da minha camada, que dá 16 metros. A altura da camada, 16 metros. CC eu acabei de calcular. E o índice de vazios inicial eu tenho no exercício. Vou ter que voltar lá, porque eu não lembro. Índice de vazios inicial é igual a... o valor que eu calculo aqui. Esse valor inicial aqui. 3,36. Então, eu tenho todos os dados para calcular o meu recalque. O recalque vai ser CR 0,08 vezes 16 dividido por 1 mais 3,6. 3,4. Esse vazio inicial. Isso tudo mais o meu CC, que deu 1,41, vezes 16 dividido por 1 mais 3,4, isso tudo multiplicado pelo log das tensões ali. Então, jogando todos esses valores na equação, eu vou chegar aqui num recalque total. Quanto? Vou fazer aqui na calculadora, um segundo. Vou pegar aqui. 0,08 vezes 16 dividido por 3,4 mais 1, 4,4, vezes o log tensão de pré-adensamento 62 dividido pela minha tensão inicial 40. Tudo mais 1,41 vezes 16 dividido por 3,4 mais 1 dividido por 4,4 vezes o log da minha tensão final, que agora vai ser 120, dividido por 62, que é a minha tensão de pré-adensamento. Tudo aqui, quando eu somar, vai me dar um recalque de 1 metro e 52 centímetros. 1,52 metros. Ou seja, esse solo aí vai recalcar bastante devido a essa camada de argila. Muito mesmo. 1,5 metro. 1,5 metro. Em 16 metros, dos 16 metros, ele vai descer 1,5 metro quando adicionar esses 80 kPa. Não é um solo péssimo aí para ser construído. E aí, Melhor não. melhor retirar ele e colocar um solo mais resistente. E aí, nesse exercício anterior lá, ele ainda pediu para calcular esses três coeficientes aqui, ó, o AV, o MV e o D, que é o módulo de compressão aerométrica. Então, finalizar o exercício, finalizar a aula calculando esses três módulos aí. Que é o D. Para calcular, primeiro o AV. O AV, lá na fórmulazinha que eu mostrei lá atrás, eu falei que é a derivada do índice de vazios em relação à derivada das tensões. Então, nada mais é do que a variação do meu índice de vazios em relação à variação das tensões. Só que é em relação aos pontos de interesse. Quais são os pontos de interesse? A minha tensão inicial, que é 40, e a minha tensão final, que é 120. É 40 mais o acréscimo de tensão de 80. Então, para achar esses valores, eu venho aqui na minha curva e vou exatamente em cima desses pontos. Vou pegar aqui 10, 20, 30, 40, ou seja, vou pegar esse ponto aqui para análise, o ponto do 40, e pegar o ponto do 120. Vou pegar esse pontinho aqui e o ponto 120 sem estar aqui, na verdade, mas 120 seria essa linha que ele traçou aqui, ó. É esse pontinho aqui. Então, é os meus dois pontos de análise. Dentro desses dois pontos eu pego, mesma coisa, vou pegar o índice de vazios e a tensão.
Então, o índice de vazios para tensão de 40. Vou falar aqui que é 3,2. Posso colocar aqui um 3,3 arredondando. E para a tensão de 120, 2,92, 2,93, pouco maior do que 2,9. 2,95 aqui, arredondar. Eu pego 2,95 o valor. Pô, meio ruim, deixa eu parar. Então, e 2,95, 3,3 e 2,95. E as tensões? 40 e 120. E aí eu venho e só aplico aqui a variação do índice de vazios em relação à variação das tensões. Ou seja, 3,3 menos 2,95, 0,35. Dividido pelas tensões. Daria 120, que é a tensão maior, menos a tensão menor. Esse valor dividido por 80. Ou pelo log dessas tensões, desculpa. Só voltar lá na forma para a gente confirmar. Passou. Só as tensões mesmo. O AV é o índice de vazios em relação às minhas tensões. Deformação em relação à minha tensão. Então, é esse valor mesmo. Então, o meu AV, ele deu 0,04, ou seja, um valor bem pequenininho. Se eu pegar 3,3 menos 2,95, esse valor dividido por 120 menos 40. Esse vai me dar o AV. O AV aqui calculado, ele deu 0,004,375. 438. Vamos dar aqui 438. Esse é o meu AV. O meu MV, que é o outro cálculo que eu preciso fazer aqui, é a deformação sofrida pelas minhas tensões. Então, novamente, os mesmos pontos de interesse. Eu pego aqui 3,3, né, que eu botei, e 2,95. Pegando valor próximo, pegando valor exato. No exercício, no livro, ele pega o valor exato aí. E aqui embaixo, de novo, 40 e 120. Só que agora eu preciso da deformação. Deformação é o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final dividido por 1 mais o índice de vazios inicial ou natural. Então, o que seria isso daqui? Seria 3,3 menos 2,95, 1 menos 2, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. O de vazios inicial é um pouquinho maior do que esse daqui. Vou botar aqui 3,4 para facilitar. Então, seria 3,3 menos 2,95, que dá 0,35. Isso tudo dividido por 1 mais 3,4. Aí dá 0,079. E pego todo esse valor e divido por 120 menos 40, que é a diferença das tensões. Então, pego esse valor e divido por 80. O MV ele costuma dar um valor bem mais baixo do que o AV. O MV aqui no caso, vou colocar até em notação aqui para facilitar. Ele deu 0,9943 vezes 10 a menos 3. Então, esse é o valor do meu MV, que é um valor bem baixinho. E o último módulo de compressão, aqui eu
não preciso fazer essa conta, porque eu sei que o módulo de compressão ele é 1 sobre o MV. É só eu substituir lá, pegar o meu MV, 1 dividido pelo valor que eu achei. Aqui no caso, vou pegar o valor arredondado. 0,9943 vezes 10 a menos 3, 1 dividido por esse valor. Eu vou ter um D, que é o módulo de compressão endométrica, igual a 1005 kPa. Mais devagar. Deixa eu manter, caneta, vou ter aqui 1000. Caneta, 1000. Fez isso aqui. Vou ter que comprar uma mesa digitadora. 1005,7 o valor exato aí que deu. Esse é o módulo de compressão poedométrica, que é o inverso do meu módulo de variação volumétrica. Então, os exercícios são basicamente esses, nessa parte de compressão. Não tem muito segredo aí, não. Tem esse exemplo 3 aqui, que está todo resolvido. Vou pedir aí também que vocês darem uma olhada nele para a próxima aula. Dá uma olhada nele aí, depois eu vou começar já na próxima aula com a parte de adensamento, falando como que a água sai do solo, a velocidade de percolação dela, entre outras coisas aí, para a gente dar continuidade na matéria e ir finalizando esse outro capítulo, que é o capítulo de adensamento. Isso tudo aí está lá no capítulo 9 desse livro. Esse livro aqui tem ele lá no link que eu envio para vocês, ele todo lá digital. Eu recomendo você pegar lá, olhar o capítulo 9, ver os exercícios lá, que ele tem exercícios resolvidos, que é a 9ª edição, com exercícios resolvidos. Então, você vai pegar ele, olhar os exercícios resolvidos, tentar entender, porque na prova de meso, geralmente eu pego esses exercícios resolvidos e altero os dados. Então, se você já tem uma noção de como que é o exercício, como que é a resolução dele, você praticamente consegue fechar a prova, porque é só substituir os dados em relação ao que está lá no livro. Então, dá uma estudada lá, revisa isso daí. Mesma coisa, para esse exercício que a gente acabou de fazer. Tem ele resolvido lá nesse livro também, então pega ele lá e resolve ele, que você vai ter uma facilidade aí. Vou achar o zoom aqui de novo para sair. Beleza. Aqui, achei. Que horas começa a aula de hidráulica? A aula de hidráulica, 8h35. Então, daqui 25 minutos a gente começa a aula. Aí vai ser outro link, tá? Aí o outro link eu mando lá no 4x4 agora de novo. Ok? Então, fechou. Depois eu salvar essa aula aqui e postar ela lá no... E envio o link para Falou. Falou, Léo. Até agorinha. Até agorinha. Beleza. Falou. Falou, professor. Falou, André. Falou, Sidney. Obrigado. Falou, professor.